8 melhores carros até 25 mil reais para você comprar agora em 2023. Juntou uma grana para trocar de carro, até mesmo comprar seu primeiro carro, mas está na dúvida sobre quais são as melhores opções de compra? Então vem comigo aqui nesse vídeo, tenho várias sugestões interessantes que serão divididas em duas partes. Na primeira parte falarei de carros mais voltados para o uso urbano, então carros mais compactos, mais econômicos. Já na segunda parte falarei de carros mais voltados para viagens, então carros maiores, mais bem equipados, mais espaçosos. Então se já gostou do tema, não esquece de deixar aquele like no começo do vídeo para fortalecer o canal. Se inscreva se ainda não for inscrito. Eu sou o Paulo Silva e esse é o Bate-Papo Automotivo. E só para constar, todos os preços que eu disser nesse vídeo foram cotados em julho de 2023, começando aqui com o primeiro da lista, Chevrolet Corsa Hatch Premium, 1.4, 8 válvulas, flex manual 2008, Corsa C. Tabela FIPE desse carro hoje tem R$ 24.635. Por que não começar aqui com esse excelente veículo aí da Chevrolet, equipado aí com motor GM Família 1 EconoFlex, comando simples no cabeçote acionado por correia dentada. Então nessa época a potência era de 99 cavalos na gasolina, 105 no etanol e torque de 3.2 kgfm na gasolina, 3.4 no etanol. Aqui para um hatch compacto de 1.056 kg, a relação de peso-potência fica em bons 10.1 kg por cavalo. Aqui para a categoria, para a proposta, tá mais que suficiente. Carro com motor 1.4 e acoplado com o câmbio manual de 5 marchas F15.5WR, de relações um pouco mais alongadas para aproveitar esse desempenho um pouco melhor aí do 1.4. Então, muito bom, câmbio de engates até relativamente justos, não tão precisos quanto um Volkswagen de época, mas ainda assim atende muito bem, com certeza. Porta-malas, 260 litros de capacidade, pequeno mesmo para um hatch compacto, dá para levar ali as compras do mês, bagagens de 2, 3 pessoas no máximo e é só. Medida de pneus 1756514, as mais convencionais aí para esse área você encontra ainda com facilidade. E o consumo, pegando aqui dados de ficha técnica oficiais, é um carro que na cidade faz 6.7 no etanol, 10.2 na gasolina. Na estrada 8.3 no etanol, 12.8 na gasolina. Isso teoricamente, né, em dados oficiais obtidos sob condições controladas. Na prática, dependendo do trânsito, da sua forma de guiar, do trajeto, na estrada principalmente você consegue números aí bem melhores, facilmente na casa dos 14,5, 15 aí na gasolina, tranquilamente. Lista de equipamentos, versão Premium, né, top de linha, já vem de série com direção hidráulica, vidro elétrico nas portas dianteiras, travas e retrovisores elétricos, alarme e o visor de informações triplo ali no painel, né, chamado aí de TID pela Chevrolet. Vinha ali com informações de data, hora e temperatura externa. E opcionais de roda de liga leve, ar-condicionado, duplo airbag frontal até e faróis e lanternas de neblina. E o sistema de som vinha com um CD player aí já de série bem completinho aí para a categoria e para a época desse carro. Ainda mais se você pegar ele pelo menos com o ar-condicionado, um duplo airbag frontal, então seria o ideal. Pontos positivos principais então de pegar um Corsa C desse aí 1.4. Robustez, confiabilidade mecânica, preços de peças baratas, tudo muito fácil de encontrar para esse carro, até nos dias atuais, falando em peças mecânicas, né? É um carro até de bom desempenho para o peso de carroceria que ele tem, aliado a um bom consumo de combustível desse 1.4, carro de calibragem de suspensão um pouco mais confortável e ao mesmo tempo mais estável, né? Melhor do que o Corsa B, né? O Classic de época. Então, é um carro que passa um pouco mais de segurança aí ao fazer curvas em estradas em alta velocidade, e também é um carro de preço até acessível comparado com os principais concorrentes aí nesse mesmo ano modelo, entrega até bastante também pelo preço que ele cobra. Pontos de atenção, o acabamento espaço interno não são dos melhores, né? Plástico duro para todo lado, não tem muito espaço para quem vai no banco traseiro, normal é de carros mais compactos, porta-malas é pequeno. Eu digo para você evitar pegar um carro desse que não vem com ar-condicionado já instalado, porque vai dificultar a sua revenda. Tente pegar um já com esse equipamento, vai te dar mais comodidade, mais conforto a bordo também. Tem também umas raras versões aí desse Corsa com embreagem automática, né? Não tinha o pedal de embreagem, tinha ali um sensor na alavanca de câmbio que você colocava a mão e ao mudar de marcha a embreagem era acionada automaticamente. Esse sistema ficou pouco tempo, deu vários problemas, não foi muito bem aceito, então pegue um carro desse sempre com
câmbio manual. Também não é dos mais altos em relação ao solo, pode raspar um pouco ali numa lombada, numa entrada e saída de rampa de garagem um pouco mais alta, é algo para ficar ligado. Passando aqui para o segundo da lista, para você que quer mais porta-malas, precisa levar mais bagagens e ainda quer um carro compacto para o uso urbano, dá para pensar também no Renault Logan Privilege 1.6 8 válvulas flex manual, ano 2010, versão top de linha do Logan nesse ano modelo. Tabela 23.935. O motor aqui é 8 válvulas, né? Então é o K7M. Correia dentada e comando de válvulas único simples no cabeçote. Potência 92 cavalos na gasolina, 95 no etanol. Torque 3,7 kgfm na gasolina, 14,1 no etanol, números um pouco melhores aí de torque comparado lá com o Corsa, né? E o Logan é um carro um pouco mais pesado, né? 1.080 kg. Como ele não tem a mesma potência lá do 1.4 do Corsa, curiosamente, então a relação de peso-potência fica pior, 11,4 kg por cavalo. É um carro de desempenho um pouco mais lento. Câmbio manual de 5 marchas, aqui é o JH3, engates de alavanca um pouco mais pesados, um pouco mais imprecisos, mas até mecanicamente um câmbio aí sem defeitos crônicos graves. Porta-malas, um dos seus grandes pontos positivos, 510 litros de capacidade, maior que muitos sedã médio aí de época e até mais atuais, com certeza. Porém, não conta com o banco traseiro rebatível, né? Só essa capacidade, mas é mais do que suficiente para você levar bastante coisa. Medida de pneus 85/70/14, não são das mais convencionais hoje em dia, são pneus de perfil um pouco mais alto, que você deve ter uma atenção redobrada aí para encontrar pneus para esse carro. Consumo na cidade, 7 no etanol, 9,2 na gasolina. Na estrada, 9 no etanol, 12,5 na gasolina. Na prática também vai fazer uma média ali semelhante ao que eu falei lá no Corsa, em torno de 14,5 aí em estrada com gasolina. Versão Privilege top de linha, vem de série com direção hidráulica, ar-condicionado, duplo airbag frontal, faróis de neblina, rodas de liga leve, encosto de cabeça para todos os ocupantes e cinto de 3 pontos para quem vai nas laterais do banco traseiro. Os opcionais são os vidros elétricos nas 4 portas, travas e retrovisores elétricos, computador de bordo, freios ABS e alarme. E o sistema de som também era opcional, se equipado vinha com o CD Player. Então outro aqui também para você procurar com um pouco mais de calma, mesmo na versão Privilege, tem que olhar várias unidades até encontrar o mais bem equipado possível para te dar aí uma melhor relação de custo-benefício. Pontos positivos principais de um Logan desse: motor confiável, resistente, peças baratas também. Esses 1.6 8 válvulas são dos mais confiáveis aí da linha mais compacta da Renault dessa época, até mais atuais também. Desempenho ok, não faz feio, mas também não é aquele carro que brilha em retomadas de velocidade, dá para o uso diário. Carro de excelente espaço interno para quem vai no banco traseiro, bem melhor do que o Corsa, por exemplo, assim como o porta-malas, excelente capacidade. Lista de equipamentos, como eu disse, se pegar com a maioria dos opcionais, ótimo custo-benefício. Carro de boa altura do solo, também outro aí que não raspa com facilidade. E tem até uma boa revenda aí para o seu ano de fabricação, para a sua categoria. É um carro que se saiu bem melhor no mercado comparado, por exemplo, com o Symbol, né, que tinha na época aí também da Renault. Pontos de atenção do Logan: acabamento, também plástico duro para todo lado, costuma fazer mais ruído com o passar do tempo. Localização dos botões dos vidros elétricos fica ali no console central, não é das melhores soluções aí de ergonomia. Além disso, o step vem localizado embaixo ali do veículo, né? Até os 2013 era dessa forma, então ruim de tirar, ruim de colocar de volta. Banco traseiro não rebate, então ponto também negativo. Câmbio de engates mais imprecisos, né? Como eu já falei. E é um carro que costuma apresentar folga em caixa de direção e vazamento de óleo na coifa do semi-eixo no lado do câmbio. Então, algo para você avaliar antes de comprar um carro desse. Mas passando aqui para o terceiro da lista, para você que precisa de um carro realmente para trabalho, para aguentar mais peso, levar bastante peso, a opção interessante seria uma Fiat Strada Trekking 1.4, 8 válvulas, flex manual, cabine estendida, 2 portas, ano 2006, aqui já é estrada de terceira geração, né, com aquela frente do Palio Bolha. Tabela R$ 25.866. Passando um pouquinho aqui da nossa linha de corte, mas
dependendo ali do estado de conservação, da urgência do vendedor em vender esse carro, talvez você consiga negociar ali e chegar nos R$ 25.000 redondo. O motor aqui é o conhecidíssimo Fire, né? Comando de válvula simples no cabeçote, acionado por correia dentada, potência de 80 cavalos na gasolina, 81 no etanol. E o torque 12,2 kgfm na gasolina, 12,4 no etanol. Para um carro de 1.031 kg, a relação de peso-potência ficou ainda pior. 12,7 kg por cavalo. É outro aqui também que não é daqueles mais esplêndidos de retomadas de velocidade. É um carro mais voltado para carregar peso mesmo para o trabalho. Até porque aqui é equipado com câmbio manual de 5 marchas C513, que nesse caso aqui da estrada tem relações de marchas um pouco mais encurtadas para compensar essa falta de potência aí desse motor. Então é um carro que ainda entrega uma força razoável ali quando está carregado. Já os engates de alavanca ali não são dos melhores, são mais imprecisos, mas é algo que você também se acostuma com o tempo. Capacidade de caçamba, 1.100 litros, muito bom para a categoria das picapes pequenas. E consegue levar até 705 quilos. Então, ótimo, suspensão traseira mais reforçada, conta ali com feixe de mola. Então, uma das melhores da categoria nesse quesito. Medidas de pneus, um 75/70/14, medidas aí também mais convencionais para essa categoria das picapes, né? Consumo na cidade 7,2 no etanol, 9,3 na gasolina. Na estrada 9,3 no etanol e 14 na gasolina. Ainda consegue-se médias bem interessantes com esse carro. Claro que se você tiver com ele carregado, não vai conseguir números tão bons assim. E a lista de equipamentos dessa versão Trekking vem tudo como opcional, né? Que é a direção hidráulica, vidro elétrico nas duas portas, travas elétricas, alarme e ar-condicionado. Aqui eu digo que é difícil você encontrar uma dessa aí com ar-condicionado, por exemplo, de fábrica. É mais comum você ver com direção hidráulica. Vale mais a pena você pegar aí a que tenha pelo menos a direção hidráulica também para facilitar aí no dia a dia. E os pontos positivos principais de uma picape dessa também é a sua robustez, confiabilidade mecânica, peças baratas tanto de motor, câmbio, suspensão, freios, tudo muito simples de resolver no carro desse. Acabamento até ok para a categoria, né? Quem está precisando de um carro desse para trabalho mesmo, talvez não está ligando muito ali para uma boa qualidade de revestimento interno, mas ainda assim a estrada entrega uma boa qualidade comparado com vários de seus concorrentes. Confortável até ao rodar quando está vazia, né? Tem um bom acerto de suspensão. Talvez a traseira tenha uma batida um pouco mais seca por causa dos feixes de mola quando está vazia, mas em compensação tem uma boa capacidade de caçamba, boa resistência de carga, então ponto bem positivo. Das picapes pequenas é a mais valorizada, a mais procurada aí, então é de excelente revenda, não perde muito valor com o passar do tempo. Mas é claro que ela tem seus pontos de atenção, não tem uma boa lista de equipamentos de série, tampa traseira é fácil de ser retirada e ser furtada, câmbio de relações mais curtas é bom para dar mais força para essa picape quando você precisa levar peso, só que o problema é que quando você vai pegar a estrada, aumentar um pouco a velocidade ali, 80, 100 km por hora, ela vai estar ali num giro mais alto mesmo de quinta marcha. Então, o consumo talvez na estrada, com ela vazia, não seja também dos melhores. Mas, repetindo, ótima picape pequena aí para você que precisa de um carro com essas características até R$ 25.000. Ah, não, mas eu quero um carro com um pouco mais de requinte, conforto a bordo, uma boa lista de equipamentos, boa dirigibilidade. Dá para pensar também no Volkswagen Polo Hatch Sportline 1.6 8 válvulas flex manual 2005. Primeiro ano aí desse motor 1.6 flex no nosso mercado. Por R$ 24.480 aí a tabela FIP desse carro. O motor em questão é o EA111, que eu já fiz um vídeo completinho falando de tudo que você precisa saber antes de comprar um carro com esse motor, detalhes técnicos de projeto, padrões construtivos, pontos de atenção para você ficar ligado. Vou deixar o link na descrição para você assistir ao final. Resumindo aqui, é um comando de válvula simples no cabeçote acionado por correia dentada e nesse ano de 2005 a potência era 101 cavalos na gasolina, 103 no etanol e o torque 14,3 kgfm na gasolina, 14,5 no etanol. Outro carro aqui um pouco mais pesado do que os anteriores que eu falei, 1.105 kg, mas como ele gera uma potência um pouco melhor, a relação de peso-potência fica em 10,7 kg por cavalo. Então, ok para uma proposta mais urbana e até se aventurar em algumas viagens aí vai entregar um desempenho satisfatório até.
Câmbio manual de 5 marchas, aqui sim referência em precisão de engates, alavanca justinha de curso curto e bem leve. Então, ótimo aí nesse quesito. Conta com 5 marchas, porém aqui nesse ano específico, e esses Polo um pouco mais antigos, as relações de marcha também eram um pouco mais encurtadas. Então ali de 100 km por hora, quinta marcha vai estar batendo já ali nos 3.000 RPMs, um pouco mais eu diria. Então é um câmbio um pouco mais reduzido. Também é um motor que gera um pouco menos de torque, então acaba tendo que compensar isso nas relações de marcha. Talvez na estrada não tenha dos melhores consumos de combustível, eu vou falar disso já já. Porta-malas 270 litros de capacidade, outro hatch compacto aí de porta-malas na média atendendo a pequeno, porém conta com banco traseiro rebatível. Se você não estiver levando ninguém no banco de trás, dá para aumentar essa capacidade de carga. Medida de pneus 955515, pneus mais largos, ajudam na estabilidade, porém esse perfil 55 ele é mais baixo, então em estradas e ruas não muito bem pavimentadas pode não passar um bom conforto ao rodar. Consumo na cidade 6.2 no etanol, 8.1 na gasolina. Na estrada 9.4 no etanol, 12.1 na gasolina. É um carro que na prática talvez faça ali seus 13,5, 14, mais que isso só se você andar ali um pouco mais devagar, né, entre 80 e 90 km por hora. Se pegar uma estrada duplicada 100, 110 km por hora, talvez não agrade muito do consumo. Mas em compensação, essa versão Sportline tem uma boa lista de equipamentos. De série conta com direção hidráulica, vidro elétrico nas 4 portas, travas e retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado, cinto de 3 pontos e apoio de cabeça para quem vai nas laterais do banco traseiro. E ainda tinha os opcionais de ar-condicionado digital, computador de bordo, faróis de neblina, duplo airbag frontal, freios ABS e o encosto de cabeça e o cinto de 3 pontos para o terceiro ocupante ali do banco traseiro. Então, pegando um Sportline desse mais completinho aí com ar digital, computador de bordo, duplo airbag frontal ABS, pode ser uma ótima opção de custo-benefício, entrega bastante aí na faixa dos R$25.000, com certeza. Sistema de som era opcional também, se equipado vinha com um CD player de época e nada além disso. Então os pontos positivos principais de um Polo desse 2005 é a sua robustez mecânica, confiabilidade, é um motor de peças de preços na média, nada ali de muito exagerado, é um motor que, se você cuidar ali da manutenção básica, troca de correia dentada com o tensor ali no tempo correto, correia de acessórios, troca de óleo com filtro também, como manda o manual do proprietário, o que você não pode é colocar um óleo que não está recomendado lá no manual. Para falar mais em detalhes sobre o óleo correto para esses motores linha Volkswagen, eu já fiz um vídeo completo também que eu vou deixar na descrição, ensinando lá como você interpreta aquelas normas VW, qual óleo você pode utilizar nesses carros. Além disso, é um carro de excelentes engates do câmbio, boa lista de equipamentos, se você pegar com a maioria dos opcionais, até bom espaço interno para a categoria, que já é um compacto premium, né? Tava acima ali do Gol de época, né? Tanto em requinte, em acabamento, em espaço interno, né? Como estamos dizendo. Além disso, o carro de excelente estabilidade, estreou no Brasil o processo de carroceria soldada laser. Então, é um carro que já não precisa mais daqueles borrachões de teto para esconder aquela solda da folha do teto com as colunas, o que é ótimo, né? É um processo de soldagem mais preciso, que tem um acabamento superficial excelente e traz muito mais rigidez torcional. É um carro que rola pouco carroceria nas curvas, passa uma excelente confiabilidade em curvas de alta velocidade principalmente. Além disso, é um carro até seguro para sua época, tanto aí nessa parte aí de solda laser, quanto na estrutura mesmo de carroceria de monobloco, utiliza aços de ultra alta resistência em pontos específicos, carro que já tem um projeto ali de deformação programável, então tem uma célula de sobrevivência ali bem mais segura para os ocupantes. E para falar mais em detalhes sobre o projeto desse Polo aí, né, linha 9N3, eu também já fiz um vídeo completo só sobre esse veículo, vou deixar ali na descrição também para você conferir ao final. Mas é claro que o Polo, assim como qualquer carro, também tem seus pontos de atenção. Como eu disse, é um carro de relações de marcha um pouco mais curtas, então é um carro que pode ter um consumo de combustível mais elevado ali na estrada, dependendo da velocidade. Porta-malas é pequeno, o acabamento, apesar de ter uma qualidade de construção melhor que o Gol, ainda faz bastante ruído ali de plástico, painel, forros de porta, costuma bater bastante ali com o passar do tempo.
E é um carro que também tem uma suspensão dianteira ali que sofre um pouco, costuma estourar coxins de amortecedores com certa facilidade, principalmente. E é uma peça que você não adianta ficar colocando paralela, vai economizar um pouco, mas vai estourar muito rápido. Vale a pena, se for trocar coxins dianteiros, principalmente aí de um Polo, coloque de primeira linha ou até originais, se possível, para você ter aí uma boa durabilidade. E além disso, o Polo, nesse ano modelo, contava com um tanque de combustível de apenas 45 litros de capacidade, aliado a um consumo de combustível que pode ser um pouco mais elevado. É um carro que não tem das melhores autonomias aí também quando você for fazer uma viagem um pouco mais longa, o que é algo para se ter em mente também. Mas vamos passar aqui para a segunda parte do nosso vídeo. Vamos falar aqui de carros de porte um pouco maior, mais bem equipados, mais espaçosos, com motores maiores, mas antes eu tenho um recado para você. E o Bate-Papo Automotivo agora também tem um site, onde passamos várias informações interessantes sobre vários veículos aí do nosso mercado, ficha técnica completa, falamos de conjunto mecânico, cesta de peças, todas as informações necessárias para te ajudar a escolher o próximo carro para sua garagem. E lá no site, inclusive, tem muita coisa além do que eu falo aqui nos vídeos do canal. Então, dá uma conferida lá depois, vou deixar no comentário fixado o link e também na descrição para você dar uma olhada lá, conto com você. E passando aqui para o quinto da lista, para você que quer um carro de 7 lugares, também tem uma opção interessante nessa faixa de preço, que é a Chevrolet Zafira, versão CD, motor 2.0, 8 válvulas, gasolina, manual 2003, tabela R$ 23.776. O motor aqui é o GM Família 2, que eu acabei de fazer um vídeo completo sobre ele, todos os detalhes de projeto, da mesma forma que eu falei lá do EA111, todos os pontos de atenção, também vou deixar o link na descrição para você conferir ao final. Aqui é um motor equipado com comando de válvulas simples no cabeçote acionado por correia dentada, e nesse ano de 2003 gerava 116 cavalos de potência e 17,3 kgfm de torque, motor aqui monocombustível. A Zafira é uma minivan de porte médio de 1.345 kg de peso, então a relação de peso-potência fica em 11,6 kg por cavalo. Aqui o desempenho do motor 2.0 é até bom, razoável, mas é um carro pesado, então também vai ter respostas um pouco mais lentas, ainda mais se você tiver com passageiros mais bagagens. O câmbio é manual de 5 marchas F17.5 Plus WR, o mesmo do Astra ali em vários anos modelo. É um câmbio bem confiável, bem resistente, de engates mais precisos ali de alavanca mais curtinho, o que é bom também. E é um carro que conta com um porta-malas ali de 90 litros de capacidade, se você estiver utilizando a terceira fileira de bancos. Mas se você não estiver utilizando, dá para rebater aquela terceira fileira e sobram 445 litros de capacidade. Para viajar com 5 pessoas, vai ok. Se for viajar com 7, fica meio complicado. É um calcanhar de Aquiles desses carros de 7 lugares, principalmente os mais antigos. Dá para levar 2 pessoas a mais, mas as bagagens dessas pessoas ficam ali meio espremidas, tá? E conta com a fileira intermediária ali dos bancos, também rebatível e bipartida, se você quiser aumentar ainda mais essa capacidade de carga e, claro, se você puder. Medidas de pneus 956515, perfil mais alto para dar um pouco mais de conforto ao rodar. Consumo na cidade 6,6 km por litro, na estrada 11,9. Motores 2.0 aí, GM Família 2 geralmente tem um consumo mais elevado, ainda mais num carro pesado desse, né? Mas uma das grandes vantagens dessa Zafira é a sua lista de equipamentos de série. Nessa versão CD já vem com direção hidráulica, com ajuste de altura e profundidade, vidro elétrico nas 4 portas, travas e retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado, computador de bordo, duplo airbag frontal ABS, faróis e lanternas de neblina, encosto de cabeça para todos os ocupantes, cinto de 3 pontos para todos, menos para quem vai no meio da fileira central ali de bancos. E conta também com rack de teto. Então, se você está levando 7 passageiros e quer levar bagagens desse pessoal todo, dá para levar bastante coisa no rack de teto ali, bem amarrado. Dá para colocar também aqueles bagageiros rígidos e levar bastante coisa nesse carro aí numa viagem, com certeza. O sistema de som já vem de série com um leitor de CD e comandos no volante. Então até bem equipados, tratando aí de uma minivan 2003. Pontos positivos de uma Zafira dessa: motor robusto, confiável, peças baratas, peças mecânicas ali, usa muita coisa do Astra ou do Vectra, tudo ali bem acessível.
Bancos rebatem totalmente, né? Tanto a fileira intermediária quanto a traseira, rebatem até o assoalho, então você consegue transformar esse carro até num furgãozinho para levar bastante coisa aí se precisar. Excelente lista de equipamentos, já vem com tudo aquilo que eu falei de série nessa versão CD. Carro bem confortável ao rodar, a suspensão consegue calibrar muito bem, uma certa estabilidade com um bom conforto, o que é ótimo, bom acabamento interno, qualidade ali dos revestimentos internos de painel, forros de porta, bancos principalmente em tecido de excelente qualidade, além de uma boa altura do solo, não raspa o fundo com facilidade e é um carro de preço acessível por tudo isso que ele entrega, por essa capacidade de levar até 7 passageiros também, eu diria que é uma ótima opção de custo-benefício com certeza. Pontos de atenção do Zafira, step tem que ir em algum lugar, né? Não sobra muito espaço, então ele vai localizado embaixo do veículo, ruim de tirar, ruim de colocar de volta, mesma coisa que eu falei lá no Logan, né? Estabilidade, ela é até ok, mas não dá para abusar muito. É um carro de centro de gravidade mais alto, então em curvas de alta velocidade ou curvas mais fechadas pode rolar um pouco mais de carroceria. Também não é a proposta de ser um carro aí de alto desempenho, né? Um carro para você viajar com a família ali tranquilo, sem muita pressa. Consumo de combustível vai ser um pouco mais alto, infelizmente. E é um carro que passa por escassez de algumas peças de acabamento mais exclusivas, né? Muita coisa compartilhava com Vectra e Astra, mas tem alguns detalhes ali exclusivos da Zafira, né? Por exemplo, um forro de porta, um acabamento do painel central ali, uns botões, alguma coisa ali mais específica da Zafira é um pouco mais caro e mais difícil de encontrar, infelizmente. Já que eu citei o Vectra, né, para você que quer um sedã médio aí bem confortável, rodar e muito bem equipado, também tem essa opção. Aqui a versão que eu escolhi é a CD 2.0 8 válvulas, gasolina manual 2004, tabela 24.417. Mesmo motor GM Família 2 lá da Zafira, porém a calibragem aqui no Vectra é um pouco diferente. Então a potência fica em 110 cavalos e o torque em 17,6 kgfm. Menos potência que a Zafira, porém mais torque. E o Vectra é mais leve, 1.265 kg, ou menos pesado, não é verdade? Para um sedã médio de época, era um carro relativamente pesado ainda. Relação de peso-potência fica em 11,5 kg por cavalo, quase empatando ali com a Zafira. O câmbio do Vectra aqui é manual de 5 marchas, é o F23, de relações mais alongadas para tentar aproveitar um pouco mais desse motor 2.0, baixar o giro ali de quinta marcha na estrada, mas uma subida um pouco mais íngreme, com passageiros ali ele vai pedir quarta marcha um pouco mais rápido. E em questão de engates de alavanca aqui no Vectra, não são tão precisos quanto lá na Zafira, é um sistema um pouco diferente aqui, então a alavanca tem um curso maior, a alavanca ela fica um pouco mais deitada ali em ponto morto, nas marchas aqui segunda, quarta, né, que você traz a alavanca para baixo, ela fica bem deitada ali, é uma posição meio curiosa que não se vê muito hoje em dia. Porta-malas 500 litros de capacidade, excelente para a categoria, conta com banco traseiro rebatível bipartido, dá para aumentar bastante ainda essa capacidade de carga. Medida de pneus 205, 5516, as mais convencionais para esse ar você encontra hoje com facilidade. Consumo na cidade 7,8 km por litro, na estrada 12. É um carro de consumo, se você andar de forma tranquila, vai fazer ali seus 12,5, 13, 13,5. Se resolver pisar, vai fazer seus 9, 10 aí na estrada, infelizmente. Mas o Vectra entrega uma excelente lista de equipamentos, até um pouco melhor que a Zafira. É um carro que já vem de série nessa versão CD com direção hidráulica com ajuste de altura, vidro elétrico nas 4 portas, travas e retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado digital com saída para o porta-luvas, além de computador de bordo, duplo airbag frontal ABS, faróis e lanternas de neblina e cinto de 3 pontos com apoio de cabeça para todos os ocupantes. E os opcionais de retrovisor fotocrômico, bancos de couro, teto solar elétrico e até o câmbio automático aí de 4 velocidades, que também tinha essa opção lá na Zafira, não citei, mas tinha. É um câmbio que passa um certo conforto, né? Porém só tem 4 marchas, você tem que ter aquele cuidado extra ali com a troca de óleo no tempo correto, então a manutenção a mais para você se preocupar. Eu recomendo para esses carros você pegar aí versão com câmbio manual que vai ter uma dor de cabeça a menos para você se preocupar.
Sistema de som já vinha de série com leitor de CD, comandos no volante e disqueteira no porta-malas para 6 CDs com caixa selada subwoofer, tudo de fábrica, bem bacana. Um sistema de som premium aí da Chevrolet de época que entregava uma excelente qualidade. Pontos positivos principais de pegar um Vectra desse, né? Claro, robustez, confiabilidade mecânica da mesma forma que lá na Zafira. Preços de peças também, grande maioria, nada de exagerado para você manter, com exceção da suspensão traseira, que no caso do Vectra conta com multilink, né, multibraços, então mais braços de controle, mais buchas para você trocar. São buchas hidráulicas que naturalmente são mais caras, então tem essa peculiaridade, mas é claro que é uma suspensão que entrega uma excelente estabilidade sem perder em conforto, o que é ótimo. Carro de desempenho ok para a categoria. Bom espaço interno para quem vai no banco traseiro, ótimo espaço para os joelhos, é um sedã médio de fato aí de época. Ótimo acabamento, painel todo em soft touch, assim como forros de porta também em tecido de excelente qualidade, assim como os bancos também, se não tiver opcional de couro, também de ótima qualidade, assim como uma excelente lista de equipamentos que dava show em vários concorrentes de época. Carro com excelente capacidade de porta-malas também e até bem seguro para os padrões aí da época, né? Em caso de colisão contava com pedais desarmáveis, por exemplo, dentre vários outros itens aí focados em segurança. Carro também de bom isolamento acústico para a época, então passa um certo conforto a mais aí para quem está viajando. Pontos negativos desse carro: consumo é elevado, suspensão traseira, como eu falei, tem uma manutenção um pouco mais cara, é a única coisa ali que pesa um pouco ali na hora de dar manutenção. Retrovisores são pequenos, tem pouco campo de visão ali, aumenta a área de ponto cego, o que pode incomodar ali se você está vindo de um outro carro, está acostumado com retrovisores maiores. É um carro um pouco baixo em relação ao solo, então vai raspar ali principalmente a frente e o meio em lombadas mais altas. Além disso, é um carro de peças de acabamento também um pouco mais difíceis de encontrar, aí dependendo do que for um pouco mais exclusivo para os dias atuais. Para você que quer uma opção de hatch médio, dá para pensar no Volkswagen Golf Comfortline 2.0 8 válvulas, gasolina manual 2003. Aqui por R$ 25.106, quase 25 mil aí arredondando, né? Motor é o EA113 e adivinha só, também já fiz um vídeo completo sobre o projeto desse motor e todos os detalhes para você ficar ligado antes de comprar um carro desse. Então, link na descrição também. Comando de válvula simples no cabeçote, acionado por correia dentada, potência 116 cavalos, mesma coisa da Zafira, assim como o torque também, coincidentemente 17,3 kgfm. Porém, o Golf é bem mais leve do que a minivan da Chevrolet, 1.197 kg, então a relação de peso-potência fica em 10,3 kg por cavalo, vai entregar um desempenho bem melhor aí com certeza. Ainda mais com o câmbio manual de 5 marchas, que é o MQ250, um pouco mais resistente do que o MQ200 lá do Polo, né? Para aguentar esse torque extra desse motor 2.0, mas com os mesmos engates justos e precisos lá que eu falei no hatch compacto. Então, ótimo, um dos melhores aí da categoria, com certeza. Porém, não se sai muito bem em porta-malas, 330 litros de capacidade, é quase o porta-malas de um hatch compacto aí. Porém, conta com banco traseiro rebatível e bipartido. Medida de pneus 956515, mesmas da Zafira também, então passa um certo conforto ao rodar. Consumo na cidade 8,6 km por litro, na estrada 13,1. É um carro que, se você souber levar ele de forma tranquila, não ficar pisando muito ali desnecessariamente, é um carro que vai entregar uma média até bem satisfatória, surpreendente positivamente, com certeza. E a lista de equipamentos dessa versão Comfortline já vem de série com direção hidráulica, com ajuste de altura e profundidade, vidro elétrico nas 4 portas, travas e retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado, bancos de couro, cinto de 3 pontos e apoio de cabeça para quem vai nas laterais do banco traseiro. E opcionais de ar-condicionado digital, bancos de couro e duplo airbag frontal com ABS. Sistema de som de série já vinha com leitor de CD. Então, 2003, hatch médio, ok com relação a equipamentos. Faltou aí, eu diria, pelo menos um computador de bordo, mas de resto entregava bastante comparado com o que tinha aí de concorrência na época. Pontos positivos: outro motor bem confiável, derivado lá da linha AP, mais moderno, mais
mas que conservou todas as boas características ali de resistência mecânica, com certeza. Preços de peças na média, ali para um 2.0 de época, alguma coisa ali compartilhando com o Audi A3, por exemplo, pode ser um pouco mais cara ali em pastilhas de freio, discos de freio, alguns componentes de suspensão como coxins de amortecedores também vai ser um pouco mais caro, mas de resto, nada que torne esse carro inviável de manter. Bom desempenho, bom consumo de combustível, ótimos engates do câmbio, boa rigidez torcional da carroceria, assim como eu falei lá no Polo também, excelente estabilidade ao fazer curvas, também mérito aí de uma carroceria bem mais rígida e carro confortável ao rodar, suspensão que consegue calibrar muito bem na entrega, uma estabilidade satisfatória com um bom conforto ao rodar. Carro de bom espaço interno para quem vai no banco traseiro e o acabamento também do Golf tinha boa qualidade ali nos revestimentos de painel, forros de porta e bancos. Porém, mesmo com essa qualidade de revestimentos, pode ser que faça um certo barulho ali de plástico batendo, vindo ali principalmente dos encaixes entre essas peças. Então, algo para ficar ligado. Pontos de atenção, é um carro de peças de acabamento naturalmente mais caras, na época era dessa forma e até hoje em dia, alguma coisa um pouco mais escassa, então mais difícil de encontrar. Sempre foi um carro mais visado para roubo, então o seguro desse carro era bem caro e hoje em dia é mais difícil até de você conseguir fazer um seguro, né, pelo ano de fabricação. Se conseguir também, vai ser puxado aí o valor da apólice, com certeza. Como eu disse, falta computador de bordo aí nessa versão com câmbio manual, porta-malas é pequeno e da mesma forma que o Polo, aqui o Golf também tem vários relatos aí de problema de coxim do amortecedor dianteiro, estoura também com facilidade. Passando para o oitavo da lista, para você que quer uma outra opção de sedã médio, que é um carro um pouco mais novo, boa relação custo-benefício, dá para pensar no Nissan Sentra S 2.0 16 válvulas gasolina manual 2008. Aqui já é o Sentra B16, né? Por R$ 25.955. Chorando um pouquinho ali, dá para chegar nos 25 mil, dependendo ali da urgência do dono em vender. Motor MR20DE, outro que eu também já fiz um vídeo completo só sobre esse motor, já sabe onde é que tá o link, na verdade. Aqui é um duplo comando de válvulas no cabeçote acionado por corrente e variador de fase para as válvulas de admissão. Potência de 142 cavalos e torque de 20,3 kgfm. Aqui é um carro de 1.325 kg, mais pesado que o Vectra. Mesmo assim, em relação de peso e potência, ficam em excelentes 9,3 kg por cavalo. Motor 2.0 16 válvulas, tem um fôlego extra aí para entregar mais de 140 cavalos de potência, então bem melhor do que o Vectra. E com câmbio manual de 6 marchas também pode entregar um excelente consumo de combustível dependendo da sua forma de guiar. Você tem uma marcha extra para baixar o giro ali em velocidades de cruzeiro. Se precisar de potência, desempenho, retomada de velocidade, baixa para uma quinta ou uma quarta que você vai ter ótimas retomadas, vai ter ali umas relações mais curtas nas marchas inferiores para você fazer uma ultrapassagem com segurança também. Porta-malas conta com 442 litros de capacidade. Não é tão grande quanto o Vectra, mas para um sedã médio tá ótimo ainda. Conta com banco traseiro rebatível e bipartido e além disso a abertura da tampa é por sistema pantográfico que não rouba espaço aí das bagagens, não corre-se o risco de danificar as suas malas, o que é um ótimo ponto positivo. Medida de pneus 205, 5516, as mesmas lá do Vectra, e o consumo na cidade fica em 9,1 km por litro, na estrada 12,3, aí também condizente com 2.0. Lista de equipamentos dessa versão S, né, que é uma intermediária da época, tinha direção elétrica com ajuste de altura, vidro elétrico nas 4 portas, travas e retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado, computador de bordo, controlador de velocidade, um diferencial desse carro, além de duplo airbag frontal, ABS, cinto de 3 pontos para todos os ocupantes, faróis de neblina e Isofix. E o sistema de som já vinha com leitor de CD e comandos no volante. Bem completinho aí, com certeza se tratando de um sedã 2008. E como principais pontos positivos de um carro desse, temos que destacar a sua robustez, confiabilidade mecânica, também um motor que se você cuidar ali do básico, vai ser difícil de dar problema. Uma vantagem aqui é que ele tem um sincronismo feito por corrente, então não precisa ficar trocando correia dentada ali de tempos em tempos, como no Zafira, no Vectra, no Golf, o que é ótimo. Além disso, excelente desempenho, como vimos aqui em números, consumo de combustível da mesma forma condizente com um carro aí de mais de 1.300 kg de peso, um carro 2.0 aí de época. Além disso, bom espaço interno para quem vai no banco traseiro, boa lista de equipamentos,
excelente estabilidade também ao fazer curvas, boa capacidade de porta-malas e excelente custo-benefício. Olha só, comparando com o Vectra, né, um concorrente direto desse carro, né? Na mesma faixa de preço que você pega um Vectra ali 2004, talvez um 2005, você pega um Sentra 2008. Então a chance de você encontrar um carro desse menos rodado, que teve menos donos também, é maior. Você pode pegar aí uma raridade, talvez aí um pouco mais fácil, né? Esse é um ponto positivo e é um carro que entrega muito em equipamentos, em conforto, em espaço interno também, comparado com seus concorrentes e comparado com o preço que ele pede, né? Pontos de atenção para você ficar ligado num Sentra desse. Falta ajuste de profundidade da coluna de direção, mas o Vectra também faltava. Além disso, peças um pouco mais caras, né, ali de acabamento, são um pouco mais difíceis de encontrar, é um carro que já saiu de linha também há um certo tempo. As peças, por serem mais caras, muita coisa importada também, é um carro que tem um alto índice de roubo, o seguro era caro na época, mesmo os problemas ali do Golf, principalmente. Suspensão não é tão confortável, ela tem uma batida um pouco mais rígida, ela é mais focada na estabilidade, então para ter aquele conforto ao rodar talvez não seja a melhor das opções. Falta luzes ali nos botões dos vidros elétricos, pode ser um detalhe bobo, mas para você que não está muito acostumado com o carro ali, à noite pode se atrapalhar um pouco para encontrar os botões ali nas portas. É um detalhe, inclusive, que até o Sentra 0 km ainda falha nesse sentido, que é no mínimo curioso. Não é um carro homologado para você instalar um reboque, então não dá para puxar uma carretinha com ele, infelizmente. Também tem que ficar ligado, porque esses primeiros Sentra B16 até 2009, 2010 que tinham computador de bordo, as informações desse computador de bordo apareciam ali no display do sistema de som. Então, se o dono anterior já tirou esse som original e colocou lá uma central multimídia, esse carro perde a função do computador de bordo, então tem que estar com o som original para você ter o computador de bordo. Ali dos 2010, 2011 em diante, se eu não me engano, esse computador de bordo já passou a vir no quadro de instrumentos, então sem problemas. E por essas e outras razões é um carro hoje de revenda um pouco mais difícil, consequentemente mais desvalorizado, o que é algo para ficar ligado aí quando você estiver escolhendo entre um Sentra, um Vectra e um outro carro da categoria aí. Mas para você que fica até o final dos nossos vídeos, sabe que eu sempre preparo um bônus, não é verdade? Então vamos falar aqui do nono veículo da lista, talvez uma opção de custo-benefício ainda melhor que o Sentra, seria o Fiat Linea, versão HLX com motor 1.8 16 válvulas flex manual 2011. Aqui o valor de tabela FIP dele está em R$ 26.627. Separa uma graninha a mais, talvez, espera um mês, 2 meses ali, junta um pouquinho mais de grana ali para você, talvez pegar um carro desse que pode entregar uma ótima relação de custo-benefício também. Olha só, um carro 3 anos mais novo que o Sentra. É claro que não tem o mesmo porte do Nissan, mas talvez entrega tanto quanto até um pouco mais, dependendo das suas prioridades. Olha só, o motor é torque já, né, os 2011 em diante, então comando de válvulas simples no cabeçote acionado por corrente, outro que não usa correia dentada. Potência 130 cavalos na gasolina, 132 no etanol. Torque 18,4 kgfm na gasolina, 18,9 no etanol. Carro de 1.310 kg, mas ainda assim tem uma relação de peso-potência de 9,9 kg por cavalo. Eu diria ótimo aí para um sedã que se diz médio, mas de porte compacto premium, né? É um carro derivado lá do Punto. Então, não é tão grande quanto um Sentra, mas ainda entrega um desempenho bem satisfatório. Câmbio manual de 5 marchas, C510, mais resistente que o C513 que eu falei lá da estrada, porém, mesmo os engates imprecisos que você tem que se acostumar ali no primeiro momento. Porta-malas, mesma capacidade do Vectra, olha só, 500 litros de capacidade. Aqui sim, ele tá brigando com o sedã médio, né? E tem banco traseiro rebatível, bipartido e abertura pantográfica da tampa. Então, tá ali melhor até que o Sentra em capacidade de porta-malas e com o mesmo requinte, mesmas opções ali de rebatimento do banco. Medida de pneus 956515, mesmas de Golf e Zafira também, focadas aí no conforto ao rodar. Consumo, né? Um carro flex aqui já, um 2011. Então, na cidade faz 6,6 km por litro com etanol, 9,8 com gasolina. Estrada 8,2 no etanol, 11,8 na gasolina. Não é dos mais econômicos, mas te dá a opção de você aproveitar uma promoção de etanol que possa aparecer em algum momento e você abastecer com combustível vegetal também, o que é ótimo. Versão aqui HLX, top de linha, uma das top de linha na época, né? Vem de série já com direção hidráulica, com ajuste de altura e profundidade, vidro elétrico nas 4 portas, travas e retrovisores
motores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado, computador de bordo, duplo airbag frontal, ABS, encosto de cabeça e cinto de 3 pontos para todos os ocupantes, e faróis de neblina. E ainda tinha uns opcionais de ar-condicionado digital, bancos de couro, controlador de velocidade, faróis e limpadores de acionamento automático, retrovisor fotocrômico, duplo airbag lateral, mais duplo airbag de cortina e sensor de estacionamento traseiro. E o sistema de som de série vinha com leitor de CD e comandos no volante. E tinha ainda os opcionais de conexão USB, Bluetooth e um navegador por GPS que aparecia as informações ali no computador de bordo. Não era uma central multimídia com uma tela de GPS, não. Vinha ali só no quadro de instrumentos ali, né, naquela parte central ali do display, informações para você virar à direita, virar à esquerda, né, dependendo do endereço que você quisesse ir, ele informava para você. Então, é um carro que aqui em equipamentos entrega até mais que muito sedã médio. É claro que é um carro mais novo, né, tem mais tecnologia embarcada, mas entendeu porque eu também falei que pode ser uma melhor opção de custo-benefício? Você pega um carro mais novo, mais moderno, que entrega mais em tecnologia, em modernidade também comparado com outros na mesma faixa de preço. E os pontos positivos principais aí de um Linea desse é a sua confiabilidade mecânica, preços de peças até na média, nada de muito exagerado ali para você manter. Além disso, é um motor que conta com corrente de comando, né? Então, uma manutenção a menos para você se preocupar. Peças de suspensão, muita coisa compartilhável com Palio, Siena, Idea, o próprio Punto. Então, preços de peças nada de exagerados ali para você manter no carro desse com relação à parte mecânica, né? Acabamento interno, excelente qualidade dos materiais utilizados ali em todo o revestimento interno. Já o espaço interno vai depender com que tipo de carro você está comparando. Se você comparar com um Vectra de época, um Sentra, pode ser que ele perca um pouco nesse espaço interno. Mas se você comparar com um Polo sedã, um outro sedã compacto premium aí de época, é um carro que sim pode surpreender muito positivamente. Carro também de bom conforto ao rodar, a suspensão entrega uma certa maciez, não é dos mais estáveis em fazer curvas, mas até que não faz tão feio nesse quesito também. Boa posição ao guiar, é um carro bem ergonômico, comandos muito bem localizados, tudo à mão, tudo de muito fácil acesso. Excelente lista de equipamentos, de série já entrega muita coisa. Se pegar com a maioria daqueles opcionais que eu falei, então excelente opção aí de custo-benefício com certeza. Pontos de atenção de um carro desse, consumo de combustível vai ser um pouco mais elevado, infelizmente. É um motor que falta torque em baixas rotações, não é como rodar ali num 8 válvulas, né? Aqui é um 16 válvulas sem variador de fase, então o pico de torque vem lá nos 4.500 RPM aproximadamente. Você tem que esticar mais marchas para ver esse desempenho todo. Também tinha a opção de câmbio automatizado Duologic, que eu não recomendo você pegar. É um câmbio que deu vários problemas aí na época. Também já fiz um vídeo completo falando só sobre câmbios automáticos, os melhores, os piores, quais os principais defeitos de cada um deles, também vou deixar na descrição. Então, vai pegar um Linea? Pegue de preferência com câmbio manual para evitar maiores problemas. Além disso, muitos desses já foram utilizados em táxi. Aqui em Minas Gerais, pelo menos, eu via muitos rodando, por exemplo, em BH. Então, é um carro que tem mais histórico de ter já sido equipado talvez ali com o GNV. Se você quer um carro com GNV, talvez encontre aí com mais facilidade. Se não, eu digo para você ter uma atenção redobrada aí nessa hora. Mas, repetindo, pode ser uma excelente opção de custo-benefício aí de sedã compacto a médio na faixa dos R$25 mil, um pouco acima aí, dependendo do que você encontrar no mercado. Mas me diga você, frente a toda essa análise, todas essas sugestões, qual desses você levaria para sua garagem? Ficou faltando algum outro carro interessante na faixa dos R$25 mil que eu não trouxe nesse vídeo? Deixa aqui nos comentários, quero ouvir a sua opinião, quero ouvir a sua sugestão. E se você gostou desse tipo de vídeo, eu vou deixar aqui no final uma playlist com vários vídeos nesse formato. Talvez você quer gastar um pouco menos, 15, 20, 22 mil, aqui já tem vídeo. Quer gastar um pouco mais, 30 mil, 40, 50? Aqui também você vai encontrar o vídeo que vai te ajudar a escolher o melhor carro para sua garagem. No mais é isso, obrigado por assistir, aquele abraço e até o próximo vídeo.